Bem, irmãos, então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Vamos ler. Aqui tem um título nessa Bíblia, João Ferreira de Almeida Fiel, e está dizendo assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir nuvens depois da chuva. No dia em que tremeres os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. A voz das aves, né? Como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentou, e esquadrinhou, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dados pelo único pastor. E depois disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Bem, irmãos, esse é o último capítulo do livro de Eclesiastes, que provavelmente foi Salomão quem tenha escrito. E aqui, irmão, o escritor, ele passeia muito nessas escritas ele fala muito de buscar a sabedoria, a vida passageira, muito trabalho, muito estudo, né? Ele acaba revelando um vazio no homem. Um vazio, muitas coisas há e o homem busca por elas, mas no final de tudo, ele se encontra vazio, porque tudo vai. Os animais, irmãos, eles estão satisfeitos em ser apenas eles mesmos, ser apenas o que eles são. Mas por Deus, ter feito nós tanto diferente, com raciocínio também como de modo diferente, vindo a soprar em nossa narina, fazendo de nós almas viventes, nós somos mais diferentes do que os animais. O homem está sempre procurando ser mais do que realmente ele é, porque o homem, existe alguma coisa dentro do homem dizendo que isso que você é agora não é o que você será permanente, eternamente. Então está sempre buscando algo a mais do que a sua vida simples, do jeito que ela realmente é. A gente sabe que um dia tudo vai acabar. E o que será de nós depois do fim? Porque, irmão, tudo que somos e temos aqui é passageiro. Isso não é o local de verdade. Ou seja, ninguém se prepara para folgar e descansar e viver eternamente dentro de um ônibus de viagem. Por quê? Por que você está sempre pronto a descer do ônibus? Por que você está sempre calçado dentro do ônibus? Por que você está sempre preparado para se levantar do ônibus? Porque você sabe
que ali não é o seu lugar de destino, que ali não é o seu ponto final. A vida humana é exatamente assim. A gente sabe que em algum momento vamos descer deste ônibus e dessa viagem. O homem examina tudo em busca de sentido, irmão. Ele quer sentido para a vida dele, porque se sente insatisfeito de ser o que realmente ele é, um homem. Um homem que corre atrás do quê? O que os homens correm atrás? De dinheiro, prazer, poder, aventura, conhecimento. Tudo isso porque ele sente um vazio em si mesmo e busca a completude nessas coisas. Ele tenta achar algo que o complete. E daqui a pouco nós vamos falar qual é esse sentimento que o homem tem e na onde que ele vai se sentir completo e satisfeito. Que inclusive a irmã Adriana já até falou aqui, né? Tudo, irmão, no início de toda busca que a gente corre atrás parece promissor. Parece que vamos conseguir, mas ao longo do tempo vem a insatisfação. Ela mostra que apesar de todo o nosso esforço, irmão, ainda estamos vazios. O homem vai ficando velho, vai se passando o tempo e ele sabe que ainda tem alguma coisa dentro dele que não está completo. Ele está indo embora, não sabe para onde. Ele não sabe o que será dele depois da morte. Algumas pessoas acordam cedo, irmão, para levar uma vida repetitiva e às vezes até tediosa. E outros parece que nunca vão aprender. Estão sempre correndo atrás, mas quanto mais ele corre atrás de saber, mais ele vai vendo que ele não sabe nada. Eclesiastes, irmão, fala sobre todas essas coisas, sabedoria, busca pelo conhecimento, né? A futilidade da vida. Por que futilidade? Porque tudo isso se passa, irmão. É passageiro. É igual aquela planta. Sabe aquela plantinha que parece que você assopra e ela sai aquelas coisinhas dela subindo assim? Parece aquilo a vida. Nós passamos por aquele negocinho do lado e ele tá ali. Quando a gente volta, não tá mais. Alguém passou e soprou. Essas são as futilidades da vida. E as futilidades e as diversas tentativas nossas para fazer com que a nossa vida ganhe uma importância, irmão, quanto mais a gente luta, mais a gente vai entendendo que a nossa vida, na verdade, não tem importância alguma ou propósito algum. O propósito disso tudo é Deus e nós já vamos chegar lá. Então agora, entrando, isso aqui é só para falar um pouco sobre Eclesiastes. A gente vai entrar agora na pregação. É agora que a gente vai falar dela. Então aqui no versículo 1 está falando o seguinte, versículo 1 e 2, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e torne a vir as nuvens depois da chuva. Ou seja, aqui está falando para você se alegrar em Deus enquanto você ainda é jovem, você tem vida. Deus quer de nós o melhor que nós temos, irmão. Qual é o melhor que você tem? É o melhor do seu vigor, da sua vida. É dessa forma que a gente vai manifestar que a gente o ama, entregando para ele o melhor da nossa vida, o melhor momento da nossa vida. Deus não quer que a gente leve uma vida regrada de prazeres e desejos e no final da vida, velho, que a gente não consegue parar em pé, a gente fala, não, agora eu amo a Deus, eu quero Deus. Não, você está tentando escapar do juízo de Deus. É só isso, você não ama a Deus. Antes que os anos, irmãos, mandem a cobrança, ou seja, e o seu vigor se vá, antes que chega o dia do seu cansaço, antes que a sua visão, irmão, fale e comece a se escurecer, você só tem forças, aliás, nesse momento você só terá forças para sobreviver. O homem, às vezes, ele só tem força para poder ir pegar uma água, para poder comer. Não consegue fazer mais nada pela sua própria vida. Deus quer que nós o amemos no vigor da nossa vida, no auge da nossa saúde, irmão. Isso é igual lá nos judeus, quando Deus pedia a primícia do plantio, ou seja, o melhor, as primeiras colheitas do plantio, o que era melhor do plantio. Por quê?
porque Deus é digno disso. Ele é digno. Não é que ele precisa, mas ele é digno disso. Nós temos que dar-lhe a isso. E no versículo 3, 4 e 5 está falando assim: no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite quando o homem se vai à tua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Ou seja, irmão, no dia em que vier a velhice chegar, e seus músculos se afrouxarem, e os passos estiverem vacilantes, e as suas juntas estiverem endurecidas, você não poderá ir onde quer, tudo estará devagar e quase parando na sua vida. Até os passeios mais simples será como coisas do passado, porque você não consegue fazê-los mais sozinho. Até uma simples caminhada o preocupará. Como os passos vacilantes, você está a caminho do descanso eterno, que é o que o salmista está falando aqui. Esse verso, irmão, essa passagem bíblica, provavelmente Salomão, ele está falando, não deixa para lembrar de Deus quando a sua força já estiver indo embora. Deus não é um refúgio para você escapar do juízo. Deus quer que você o ame. Simples assim. Por que ele está falando? Porque mais no final aqui nós vamos ver que Deus fala, vai chegar o juízo para todos vocês. Juízo de todas essas obras. Né? Então, irmão, a gente tem que lembrar de Deus enquanto nós ainda temos vontade de viver, a gente ainda tem desejo pela vida, enquanto a gente tem vigor para que as pessoas possam ouvir o que você tem para falar de Deus com a sua garganta ainda tinindo com saúde. Enquanto você tiver condições de falar para quem está próximo de você. No versículo 6 e 7, antes que se rompa o cordão da prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, se quebre a roda junto ao poço, ele fala diversas vezes coisas que chegam no fim da sua utilidade. Aqui ele está repetindo isso diversas vezes, olha, antes que se rompa o cordão da prata, aqui acabou o sentido do cordão, quando rompe, acabou. Depois ele fala, e se quebre o copo de ouro, quebrou o copo de ouro, acabou a sua utilidade. Não tem mais motivo para aqueles pedaços, né, existir. Ele não faz mais nada por nós. E depois ele fala, e se despedace o cântaro junto à fonte. Para que serve o cântaro? Pegar a água junto à fonte. Mas se ele se despedaçou e quebrou, do que ele serve? Serve para mais nada. E se quebre a roda junto ao poço. Que é a roda? Aquela roda que eu uso para descer o balde até lá embaixo e trazer a água até em cima. O que Deus está querendo dizer? Né? Você vai me lembrar de mim quando você já não serve para mais nada? Será que é isso? Será que eu sirvo apenas para você me pedir coisas? É isso que serve? É nisso que você acha que é o Deus? Tem muita gente, meu irmão, que acha que Deus é o mordomo. Eu só chamo ele quando preciso dele. Eu só falo com ele quando eu estou precisando de alguma coisa. E Deus, nessa palavra aqui, ele está falando, lembra-se de mim enquanto você ainda é útil. Útil para quem? Para Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, está falando que Deus vai dar os dons segundo o que for útil. Útil para quem? Para Ele. Útil para Deus. Então observa que o escritor, ele fala de objetos que têm funcionalidade, e ele fala, antes que chegue esse dia na tua vida, em que você seja como um cântaro quebrado junto à fonte que não serve para mais nada, não espere lembrar de mim neste momento. Não, irmão.
Nós devemos manifestar o nosso amor a Deus agora. É agora que você mostra que você o ama. Quando você chama Ele agora, quando você tem vida, e você fala, Senhor, estou aqui, o que Tu quer de mim? Eu estou bem, eu estou com saúde, eu falo bem. Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? É isso, irmão. Porque aqueles que amam a Deus serão lembrados quando for um cântaro quebrado. A gente vai ser recolhido por Deus como me amou. Ele me amou. Ele não se esqueceu de mim. Né? E no versículo 7, ele fala também, e o pó, olha só, irmão, como está ligado o versículo 6 e o 7. No versículo 6, ele fala de cada objeto que tem uma funcionalidade. Ele fala, não espere chegar esse dia. Por quê? Porque o versículo 7 fala, porque se você esperar o seu fim, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ou seja, não espera chegar nesse momento em que você não tem mais serventia alguma. Você está aguardando apenas o seu momento de voltar ao pó e o espírito voltar a Deus. Aí, o escritor fala para aqueles que não estão olhando para Deus, mas aqueles que olham para as coisas dessa vida e fala, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Essa vaidade, irmão, está querendo dizer passageiro. Tudo debaixo do sol é passageiro. Nada fica. A única coisa que permanece eternamente é Deus, irmão. É Deus. Por isso Deus é completo e não sente falta de mais nada. Nós não precisamos da completude dele para nós sermos, ainda depois da morte, estar sendo ou vivendo junto com ele. Então aqui o pregador fala, né, para que a gente não se lembre de Deus quando a gente perder toda a nossa funcionalidade. Deus nos colocou nesta terra, irmão, para servir de testemunha dele. A gente vê aqui no Velho Testamento que Deus chama o povo de Israel, e o que ele fala? Eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas na terra. Vocês serão um povo santo para servir de exemplo às outras nações. Como assim? Ele fala, vocês serão santos e eu vou abençoá-los para que as pessoas saibam que se eles temerem a Deus e for santo, também serão abençoados. Deus queria usá-los como um exemplo. E hoje isso está operando em quem? Nos filhos da misericórdia que somos nós. Aqueles que creram em Jesus Cristo e nessa obra maravilhosa de salvação. E aqui no versículo 9, no versículo 8, na verdade, a gente acabou de ler, o versículo 9. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, e atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Provérbios, tudo isso aqui que ele está falando, esses provérbios, irmãos, vamos até ler o versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, a palavra da verdade. Esse pregador que ele está falando é um profeta. Esse pregador é aquele que está ali procurando palavras para tentar ajudar as pessoas a encontrar uma direção. Tentar ajudar essas pessoas a encontrar o caminho delas. Ou seja, quanto mais sábio foi o pregador, mais sabedoria transmitiu, mais conhecimento transmitiu. De que sabedoria esse livro fala, irmão? De que conhecimento? De Deus. Ele pesou e examinou e organizou muitos provérbios. Ele fez o melhor que pôde para encontrar as palavras certas e escrever a verdade como ela é. O que é a verdade? Como ela é? A verdade é, somos pó, somos passageiro, vamos um dia encerrar o nosso caminho aqui. E qual é o resto da verdade? É que existe um juízo depois de toda a nossa obra. Todo o final do homem, ele dará conta a Deus, é todos, não vai escapar nenhum. E está dizendo também no versículo 11, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres
das assembleias que nos foram dados pelo único pastor. Ou seja, as palavras dos sábios nos prende, ou seja, bem fixada. Como pregos bem fixados são dadas por Deus. Deus aqui, irmão, é o único pastor que ele se refere, né? Versículo 12. Versículo 12 está falando o seguinte, 12 e o 13. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o que é o dever de todo homem. O que ele está falando aqui, irmão? No final disso tudo, nós temos que trabalhar? Lógico que temos. Nós temos que estudar? Lógico que nós temos. Você tem que ser perito em alguma coisa? É óbvio que você tem. Não só pelo seu sustento, mas para você contribuir com a sociedade. Você ajudar a sociedade. Uma psicóloga, ela vai ajudar famílias, ela vai estabilizar a vida de famílias, principalmente quando ela trabalha com amor. Um professor está ajudando pessoas e crianças saírem da ignorância e obterem conhecimento. Mas o que o pregador aqui está falando? Não seja esse o seu propósito de vida. Essa é uma parte do seu propósito. Não se esqueça, tudo isso será removido de você. Quando morremos, tudo isso é removido. E o que fica para depois? E o que vem depois disso? Então, ele está falando no versículo 12 e 13. Mas a respeito de qualquer outra coisa, ele está falando, vá com calma. Quando ele diz, cuidado com muito estudar, com muito trabalhar. Não há limite para escrever livros. E estudar demais deixa qualquer um esgotado, irmão. E você busca demais e vive, às vezes, de menos. Porque quanto mais tempo buscando conhecimento, menos tempo também você vai ter para aplicar e fazer aquilo o que você tem para fazer. Você tem que encontrar um equilíbrio aí. Buscar o conhecimento e tempo para você disseminar esse conhecimento. Trabalhar, estudar e ganhar dinheiro, você tem que ter um equilíbrio. Também tem que ter um tempo para comer e viajar, conhecer outras pessoas. Você tem que ter um equilíbrio. Não seja demasiadamente afoito em buscar conhecimento ou em trabalhar demais e deixar a vida ir embora. Porque ou há de fazer uma coisa, irmão, ou você há de fazer a outra. O ideal, isso é a mensagem aqui do pregador. Ele está orientando nesses 2 versos o que? Seja ponderado. E para finalizar, irmão, a conclusão de tudo é o seguinte, que é o que ele diz aqui no versículo 13. Tema a Deus e faça tudo o que ele te mandar. Essa aqui é a chave, o versículo 13, irmão, é a chave de todo esse capítulo, de todo esse livro. Tema a Deus, irmão. Faça tudo no temor. No temor de Deus, você vai amar a verdade, você vai aborrecer a mentira, você vai amar a honestidade, você vai aborrecer o roubo, a ignorância. Tudo que você fará para ser o ser humano que Deus quis para a terra. Pessoas de índole boa, a qual através delas a terra é abençoada. A terra é abençoada por homens e mulheres que dão um exemplo de retidão. Essa é a vontade de Deus, que a gente possa servir de bênção para essa terra. Como? Com boa postura, o conhecimento na medida certa, dispersando as pessoas aquilo que Deus te deu ou aquilo que Deus te colocou para fazer pelo próximo. E aqui no versículo 14 ele fala, porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essa é a conclusão de toda essa passagem bíblica. Ele finaliza dizendo o seguinte, agora concluindo tudo isso, entenda que tudo isso que eu falei aí em cima, o resultado disso tudo é tema a Deus. Por que eu tenho que temer a Deus? Aí ele fala embaixo, porque Deus trará a juízo todas as obras do homem. E aqui, irmão, ele está falando dentro do contexto judaico daquela época, que o homem Deus que quis uma nação para que fosse o exemplo para
toda a humanidade na terra. Ou seja, o ser humano como Deus criou para ser um homem que instrui, que abençoa, que trabalha, que ajuda, que alimenta, que distribui conhecimento. O homem para ser luz na terra. Então, o pregador aqui, o narrador, ele finaliza. Esses 2 versos são os versos mais impactantes dessa passagem. E ele conclui dizendo que o princípio fundamental da sabedoria, que é o que ele está dizendo aqui, é temer a Deus. E aí eu separei algumas passagens bíblicas aqui, que eu vou ler para vocês, que é exatamente corroborando com o temor a Deus. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam o conhecimento. Os loucos não têm temor a Deus, irmão. Eles desprezam totalmente o conhecimento, né? Mas de Deus, irmão, para Deus, né? O princípio de qualquer sabedoria é: entenda, existe um formador e um criador de todas essas coisas, e ele está acima de você. Tema-o. Deus não quer que você tema para, né, se impor a você, não. Ele quer apenas que você reconheça a sua condição diante dele, que é de fragilidade. Você é pequeno, ele é grande, ele te fez, né? E Jó, capítulo 28, versículo 28, Jó também diz, né? Jó diz o seguinte: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, aparta-se do mal. Ou seja, o que ele está falando? Naquela época de Jó, até antes da lei, servir a Deus era temer a Deus, era fazer o bem e aborrecer o mal. Porque naquela época o homem só fazia o bem por saber que tinha alguém acima dele que o julgaria. Aqui o escritor, ele está se usando da crença antiga daquela época, que é o mal que você fizer ou o bem que você fizer, entenda, tudo isso virá juízo diante de Deus. Ele vai julgá-lo. E hoje, irmão, Deus manifestou uma sabedoria enorme, muito grande. Por isso, o nosso juízo também será muito maior do que aqueles povos daquela época. Qual é a sabedoria que Deus revelou? A sabedoria é Cristo. Cristo é o amor de Deus manifesto por nós na terra. É o amor dele que se encarnou, que fez homem e morreu por todos nós. Naquela época, o homem seria condenado apenas por rejeitar a Deus ou por fazer o mal. E hoje a condenação é aqueles que não aceitam essa verdade e ignoram o Filho de Deus. Essa é a condenação. A condenação de hoje, irmão, é aqueles que rejeitam essa sabedoria, que rejeitam essa graça, que rejeitam essa salvação. Esse é o juízo de Deus. Foi o próprio Senhor Jesus quem falou isso. Está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, eu não me lembro o verso, ele fala: e a condenação é esta. Jesus fala, ele fala qual? A condenação é esta: e eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles viram a luz e estavam em trevas, mas preferiram continuar na treva. Por quê? Porque rejeitaram o Filho de Deus que nos traz para a luz. Lá a palavra de Deus fala: eles não querem vir para a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Eles amam o mal, eles amam a maldade, né? E também diz, né, para a gente crer, irmão, crer para temer. Creia em Deus. Isso é o essencial para o homem, principalmente naquela época. Os seres humanos são criados para Deus, irmão. Foi Ele quem nos criou. E nos tornamos humanos completos quando vivemos segundo as instruções de Deus, irmão. Deus nos cria e aí Ele nos orienta, Ele nos dá instruções para que a gente siga segundo essas instruções. E seguindo as instruções, nós temos vida. Quando nós lembramos do primeiro homem que Deus faz e da primeira mulher, o que Ele faz? Ele largou eles assim? Não. Ele foi lá e deu uma instrução. Sabe por que Ele deu uma instrução, irmão?
é porque pela obediência da instrução o homem amaria a Deus. Foi a prova de amor que Deus colocou para o homem. Se eles me amam, eles vão me obedecer. Se eles me amam, eles vão guardar o meu mandamento. Aquilo ali foi uma prova de amor que Deus fez com aqueles homens. E hoje, todos nós que rejeitamos o mal e que obedecemos a palavra de Deus, é como se você estivesse rejeitando a árvore da ciência e do mal todos os dias que está na sua frente, irmão. O que estamos fazendo hoje é o que Deus queria que Adão e Eva tivessem feito naquele dia. Amando a Deus. E de que forma eles manifestariam o amor a Deus? Obedecendo a vontade de Deus, obedecendo a ordem que Deus deu. Aquilo era manifestação de amor. Eu lembro quando eu estava lendo a palavra com o irmãozinho José, na fábrica onde eu trabalhava. Ele era o faxineiro, um homem muito simples. As pessoas não davam muita atenção para ele. Ele era falador demais, um nordestino, muito simples, não tinha estudo. E eu gostava de conversar com ele. E quando eu comecei a ler a Bíblia com ele, olha, irmão, ele se converteu, ele creu, e aí ele quis uma Bíblia, eu dei uma Bíblia para ele, e aí eu comecei a ler a Bíblia com ele. Quando eu estava lendo, irmão, essa parte da Bíblia onde o homem peca, né? Adão e Eva peca e é colocado para fora, ele, um homem simples, olhando para mim, irmão, ele me disse uma coisa que eu achei engraçado e ao mesmo tempo eu fiquei encantado. A reação de um homem que ama a Deus e é convertido. Quando estava lendo aquilo, porque eu acabava de ler e depois eu ia explicar a passagem, ele falou assim: meu Deus, a mulher fez isso, irmão Josafá. Eu falei, fez. Ah, se fosse eu, pegava na mão dela, levava ela de volta lá para Deus e falava, não quero não. Não quero. Eu achei até engraçado, porque esse era o sentimento de um convertido. Alguém que ama a Deus, né? Provavelmente era isso que aconteceria ali dentro. Não que o homem ia pegar Eva, não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando que os dois iam falar, não. Deus disse para não comer. Nós não vamos comer. E por que você não vai comer se ela é desejosa ao paladar? Porque nós amamos a Deus. Nós confiamos em suas instruções. Nós confiamos nos seus ensinamentos e nós cremos plenamente que a sua ordem é para nosso bem, é para a nossa vida. E hoje, irmão, exatamente a mesma coisa o que acontece conosco. Nós todos os dias, irmãos, somos provados. A árvore da ciência do bem está na sua frente e a forma de você rejeitar é obedecer às instruções que Deus nos dá, obedecendo a sua vontade, os seus mandamentos. É dessa forma que você vai provar e manifestar para todos os espíritos que estão nos rodeando que você ama a Deus, que você teme a Deus. Porque tudo isso um dia virá juízo, irmão. Tudo e de todos, tá? Então, que nem ele fala aqui, né? Os seres humanos são criados para Deus, irmão, e Deus quer que o ser humano glorifique-o. Como que é o glorificar? Não é igual eles falam lá, tem que ficar dando glória sem parar, não. Quando nós glorificamos a Deus, é quando nós obedecemos os seus mandamentos, e isso redunda em glória para Deus. O homem que eu fiz me reconheceu, me ama, e por amor a mim ele me segue. E de que forma ele te segue? Obedecendo às instruções de Deus. É assim que nós o seguimos. E não se esqueça, irmão, Deus trará a julgamento tudo o que o homem faz. Absolutamente tudo. Se hoje nós entendemos alguma coisa, se hoje nós temos discernimento, irmão, da vontade de Deus e do que é bom e do que é mal, nós só temos esse discernimento porque Cristo entrou na nossa vida. Cristo nos ilumina, Cristo nos trouxe luz, como a palavra de Deus fala, Ele é a luz de todo homem que vem ao mundo, né? Mas o julgamento que há de vir, porque é óbvio que aqui o salmista está escrevendo, que é Eclesiastes, né? Ele está escrevendo dentro da perspectiva daquela época, que ainda não era a revelação completa
que temos em Cristo. Eles não sabiam que o Messias viria e morrendo por nós, ele ia nos libertar de uma vez por toda do juízo. Então, todos os ensinamentos que estão sendo dados aqui é para que o homem fosse reto diante de Deus, se desviando do mal e dessa forma provando e mostrando que amava a Deus. Quando Deus dá testemunho de Jó, o que Jó fazia, irmão? O que está escrito lá? Jó desviava-se do mal. E por que ele desviava do mal, irmão? Porque Deus o instruiu para que se desviasse do mal. Então, quando Jó se desvia do mal, cada mal de cada dia, ele estava amando a Deus dia após dia. Quando você fica envergonhado por alguma coisa que você não compactuou de errado, mas você fez isso porque você teme a Deus, nesse momento, ainda que todos ficaram contra você, Deus está te amando, porque você está se manifestando diante dele que você também o ama. Neste exato momento, quando você rejeita aquilo, eu não vou fazer isso é errado, eu não vou fazer, isso Deus não se agrada, Deus não gosta daquilo, você está amando a Deus, obedecendo às instruções de Deus. Em Tessalonicenses, agora voltando, trazendo esse texto para os dias de hoje, que a revelação hoje está completa, a revelação em Cristo, hoje nós entendemos que o juízo, né, aquele juízo, aqueles que crêem não vão entrar mais nele. Quem crê? Cristo, irmão, é a completa do mandamento de Deus. É a revelação completa das ordens de Deus. O que Deus fala? Aquele que crer no Filho tem o Pai. Aquele que rejeita o Filho, rejeitou o Pai. E quem é que trouxe as últimas instruções, as derradeiras instruções para nós? Não foi Cristo dizendo: eu não digo as minhas palavras, mas todas as palavras que eu digo, eu as ouvi junto de meu Pai? Então, se você está obedecendo às palavras de Cristo, você está obedecendo a Deus. Jesus é o último mensageiro da vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 1 fala: e Deus falou com os homens de diversas maneiras, mas por último, ele nos falou pelo Filho. Esse nos falou remete à mensagem que ele traz junto de Deus, as palavras e as orientações de Deus. E uma dessas orientações é, irmão, Jesus, o Deus tem a vida em si mesmo, ele não recebe de ninguém, ele é a própria vida, e ele deu a vida ao Filho, e o Filho tem a vida em si mesmo, e todo aquele que nele crê também terá vida eterna. Não que nós vamos nos tornar a vida, não, irmão, todo aquele que tem Cristo tem a vida, porque Cristo é a vida, e se você tem a vida, ela é o oposto de condenação, de escuridão, de escravidão. Se você tem vida, você está fora de tudo isso, você está justificado diante de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, uma mensagem que está sendo lida também no dia de hoje. No versículo 9 e 10, porque ele mesmo anunciando de nós qual a entrada que tivemos para conosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, como ele nos tirou do meio da idolatria para conhecer o Deus verdadeiro. E no versículo 10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então aqui está falando de Jesus vai descer do céu para buscar aqueles que creram nele. E por que ele vai buscar? Para livrar-nos da ira que vai vir sobre a terra. Aqueles que tiver com Cristo estará fora do juízo. Não há mais juízo. Como aqui nós acabamos de ler no versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o que é o dever de todo homem. Versículo 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mas hoje nós entendemos, irmãos, que ainda que façamos o bem,
nós estamos condenados, porque o pecado domina dentro de nós. O pecado domina. Quando Jesus traz a revelação completa, ele traz tudo, desde a nossa natureza totalmente caída, sem condições de estar diante de Deus, quanto a remissão que ele causa na vida de cada um de nós, nos transformando de criaturas para filhos de Deus. Hoje você é filho, irmão. Você não é mais uma criação. Você foi remido e comprado para se tornar herdeiro de Deus. Então entenda uma coisa: se Deus deu a vida do Filho por você enquanto você era uma criatura pecadora, imagina o tamanho do amor que ele não tem por você hoje, que é filho de Deus, que é filho. Então, portanto, não tema, mas antes glorifica a Deus por tão grande e maravilhosa salvação que opera na nossa vida, na vida de todos nós. Isso está escrito na própria palavra. O apóstolo Paulo fala: se Deus nos amou de tal maneira de dar o seu Filho enquanto nós éramos pecadores, e nós não o buscava, quanto mais hoje, que nós somos santificados no sangue do Filho dele. Portanto, irmão, aqueles que são dele não se perdem, nem mesmo você consegue sair da mão de Deus, porque para você ser salvo, o Filho dele morreu na cruz com muita agonia. E no versículo 24 do capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus reforça. Eu estou trazendo palavras de Jesus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus já está te falando: você já está vivo, você vive porque está comigo, e quem eu vivo e quem está comigo vive também. Então, aqui em outras palavras, Jesus está falando: ouçam com atenção, pois é importante que creiam nisso. Disse Jesus: quem crê no que eu digo recebe o Pai e entra em sintonia comigo e com o Pai. Você está unido com ele, irmão. Entrou em sintonia. Ou seja, agora vocês estão ligados e não há que nos separe disso mais. Não há separação. João, no capítulo 14, no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos. Observe que está tudo na sequência do que nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, falando de juízo, obediência à vontade de Deus e aos mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você está entendendo, irmão, da exortação que estamos fazendo, como ela está exatamente enquadrada na palavra? Olha só: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a manifestação de amor a Deus, irmão, é guardar as orientações de Deus, os mandamentos de Deus. Portanto, irmão, toda vez que você luta, para não mentir, para não roubar, para não enganar, para não ser soberbo, ainda que você fez algo por alguém e esse alguém não reconheceu o que você fez, não vá atrás disso, porque isso vai alimentar o seu orgulho, que também é pecado. Deixa aquilo para a glória de Deus. Deixa que é Deus quem vai colher. É dele, é ele quem planta. Então toda vez que você luta contra todos esses sentimentos que está dentro de nós, você está amando a Deus. Você está provando o seu valor, irmão, o quanto você o ama e você o quer. E Jesus disse: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deus está em nós. Deus fez em nós um edifício de morada dele. E todo aquele que segue as suas instruções e os seus mandamentos são esses que o ama, e esses que o ama estará com ele agora e eternamente, irmão. Agora a sua vida tem propósito, porque ela não termina na sua morte. A verdade, a morte é o começo de tudo, é o começo da eternidade,
E Deus, irmão, Jesus fala, Deus me pôs nessa posição, portanto, receba agora a vida plena. Nesse verso acima, Jesus está falando, Deus me pôs aqui para falar e para doar a minha vida, para que vocês recebam a minha vida e tenham vida eterna, né? Você não é mais um estranho, mas é o filho do Pai, irmão. Quando nós cremos, você deixa de ser uma criatura e agora você é alguém de dentro. Você não é mais um pedestre que passa na frente da casa, você agora é um morador daquela casa. Você está dentro, você é filho do Pai, é amado pelo Pai. E nada do Pai há mais segredo a você. Aquilo que tem de mais precioso no céu, Deus te revelou. Deus revelou na terra, mandando Jesus e nos abriu os olhos e abriu o nosso entendimento para que a gente entendesse isso. E nós crescemos nisso. E entenda, irmão, quando nós cremos que Jesus nos amou e que nos levou para junto do Pai, esse é um passo gigante do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Esse é o verdadeiro sentido da nossa vida, irmão. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Bem, irmãos, Aleluia. eu volto aqui a palavra para você.